Obrigado ao Telmo Correia por ter feito aqui referências tão amigas. Normalmente não se podem agradecer os elogios, mas pode-se e deve-se retribuir a enorme estima, amizade, consideração e admiração que sabe que são mútuas. E, portanto, fica aqui também uma palavra de muita amizade e de reconhecimento. Mas quero cumprimentar todos os presentes, em particular aqueles que têm responsabilidades maiores, dos dois partidos que suportam esta coligação. Eu conheço bem a Amadora porque vivi aqui muitos anos, talvez perto de 17 anos. E depois mudei para um concelho próximo, vizinho aqui da Amadora, que é Sintra, mas podia morar em Sintra mais distante, mas não, moro mesmo aqui ao lado, em Massamá, que é colado a Queluz, que é colado aqui justamente à Amadora. E, portanto, conheço bem a Amadora. E faz justamente 20 anos que estive na posição que o Carlos Silva hoje tem de candidato à Câmara Municipal da Amadora. Nesse ano não beneficiámos deste apoio mais alargado de uma coligação, não foi possível na altura, infelizmente, mas abanámos as coisas o suficiente para que a Amadora, nesse ano, tivesse posto um termo a uma governação que a CDU, durante muitos anos, aqui fez e que não deixou uma boa herança. E 20 anos depois, o Partido Socialista oferece um legado que não é muito diferente daquele que a CDU deixou há 20 anos. O que significa, portanto, que se perdeu imenso tempo na Amadora. E, olhando para aqueles que são hoje os candidatos, quer o Carlos Silva, que é candidato a Presidente da Câmara Municipal, quer o João Paulo Castanheira, que é candidato a Presidente da Assembleia Municipal, eu dificilmente encontraria duas pessoas que conhecessem melhor a Amadora, que estivessem mais dentro da mecânica até autárquica do município e que, portanto, pudessem realmente fazer a diferença para o futuro. Não sei que resultado terão, a gente não tem uma bola de cristal para poder antecipar. Sabemos que não há de ser uma eleição fácil, porque há 4 anos, embora num contexto nacional bastante mais adverso, nós sabemos que o resultado ficou bastante distante daquele que nós teríamos desejado. Portanto, sabemos à partida que não vai ser fácil, mas sabemos que temos boa equipa, pessoas muito enraizadas no município, pessoas que estão a pensar o município no contexto da área metropolitana, mas que conhecem o seu próprio município, conhecem as freguesias, sabem quais são os problemas e sabem que a Amadora precisa de ser libertada desta ideia de que só é possível andar para a frente reproduzindo um modelo que desde o início se afirmou como um modelo que deixa pouco espaço para as pessoas, deixa pouco espaço para as famílias, deixa pouco espaço para o social, deixa pouco espaço, portanto, para que as pessoas possam viver com mais segurança, com mais qualidade e com mais bem-estar. E, no fundo, é esse o serviço que sempre se procura prestar nas comunidades locais às pessoas que são convocadas a decidir sobre o futuro da sua junta de freguesia e da sua Câmara Municipal. Portanto, espero bem que o PSD e o CDS, em conjunto, possam mobilizar, desde logo, aqueles que não costumam votar. O Carlos Silva, esta tarde, recordava-me no Parlamento que a taxa de participação em eleições autárquicas anda muito próximo dos 50%. E há 4 anos até foi inferior a 50%, o que significa que há muitas pessoas que não se dão ao trabalho de ir votar. É importante mobilizar essas pessoas. Não sabemos de que partido são, mas são à partida pessoas que acharam, à medida que o tempo foi passando, que não havia razão
para esperar que do seu voto pudesse suceder uma alteração para o futuro. Pois bem, eu acho que vale a pena mesmo vir votar para mudar as coisas, porque sem votar é que elas não mudam. E, portanto, um dos principais objetivos desta coligação é, pelo menos, persuadir as pessoas de que vale a pena virem votar e de que o seu voto não será desperdiçado, que a Amadora pode mesmo ser diferente se as pessoas assim o desejarem. Não há nenhum fatalismo nisto. Há 20 anos conseguimos que a CDU cedesse o seu lugar na Câmara. Estava na hora de o Partido Socialista ceder também o seu lugar para que as pessoas pudessem escolher um futuro diferente na Amadora. Como aqui foi muito bem notado, nós fazemos os possíveis para que um dia, quando chegar essa oportunidade, o país também possa fazer uma opção diferente daquela que temos vivido. Os últimos acontecimentos das últimas semanas mostraram dramaticamente ao país que, quando não levamos a sério as políticas do Estado, quando andamos apenas à caça de votos, quando os políticos se focam no curto prazo, naquilo que é mais popular, naquilo que é mais popular, ou que eles julgam que é mais popular. Muitas vezes os populismos resultam das opções dos políticos e não necessariamente do clamor da rua. Há políticos que procuram instigar esse tipo de reação na sociedade. Olham para o curto prazo, para os efeitos mais imediatos, procuram acenar com realidades virtuais, assim como os ilusionistas convocam as pessoas numa assistência para executarem um truque que toda a gente sabe que é um truque. As pessoas depois ficam à espera, ficam a imaginar como é que aquilo foi feito, mas sabem que é um truque, uma ilusão. Dura apenas um certo tempo, mas se vivermos permanentemente naquela ilusão desse espetáculo, um dia a realidade entra-nos pela porta dentro, cai-nos em cima da cabeça, quando não olhamos para o futuro como deve ser e estamos sempre à procura dos efeitos de mais curto prazo. Ora, nós sabemos, infelizmente, o que anos e anos de laxismo, de ilusionismo ocasionaram no país. Às vezes, quando me vêm dizer que, quando estivemos no governo, fomos responsáveis, também, é verdade, por políticas que envolveram austeridade, é impossível não me lembrar logo do que motivou essas políticas. Não há político nenhum que desenvolva políticas de austeridade por gosto. Porque é que elas foram necessárias no país e porque é que tiveram a extensão que tiveram? Porque nós estivemos à beira da bancarrota. E porquê é que estivemos à beira da bancarrota? Porque anos e anos a fio se viveu no ilusionismo da desorçamentação, do faz de conta. Em ano de eleições, então, baixavam-se impostos, subiam-se os salários dos funcionários públicos. Não demorou um ano a termos de bater à porta das instituições internacionais. Foi assim o filme. Portanto, não me digam que falar do passado, às vezes, não pode ser muito ilustrativo. Pode ser muito ilustrativo se quisermos aprender alguma coisa com o passado. Não devíamos mais estar hoje confrontados com políticas ilusionistas. Mas foi justamente isso que se passou hoje no Parlamento. O Ministro das Finanças quis explicar aos deputados, com soberba, uma enorme autossatisfação, como é que se consegue um déficit de 2%. A explicar-nos a nós, recebemos um déficit de 11% e deixámos um déficit de 3%, a explicar como é que se tinha passado para um déficit de 2%. E a explicar aos deputados que as cativações não eram senão um instrumento útil para fazer a gestão da despesa e do orçamento. Mas não houve cortes cegos. Os cortes cegos
eram da responsabilidade do governo do PSD e do CDS. Nós é que fazíamos cortes cegos, eles só fazem cortes inteligentes, mas não explicam que cortes são. Até para a gente poder avaliar, efetivamente, o grau de inteligência com que foram aplicados, não é verdade? A gente só pode saber se foram ou não foram inteligentes se soubermos quais foram, que critério é que esteve na base. Porque de cada vez que o Ministro das Finanças ou outro Ministro qualquer se tem de pronunciar, a Ministra da Administração Interna, o Ministro da Defesa, para falar dos casos mais recentes, a única coisa que ouvimos dizer foi: ali não houve cativações, ali não houve cortes. É uma fórmula nova. Do nada se faz poupança. Portanto, reduziu-se o déficit, mas não se cortou em nada. A gente sabe que isto é uma aldrabice. Só pode ser uma aldrabice. Alguma coisa se cortou, senão o déficit não baixa. O que é que se cortou? Porquê é que não dizem? Porquê é que não dizem exatamente na educação, na saúde, mas também em áreas fundamentais do Estado, na segurança, na defesa? O que é que estava planeado e não se fez? O que é que foi, do ponto de vista da administração, carregado no orçamento, na expectativa de que aquela despesa era importante, mas depois não houve autorização para a fazer? Em cativações, soubemos agora, quando analisámos a conta, não as intenções, mas a conta, afinal, as cativações definitivas foram quase 1.000 milhões de euros. Quase 1.000 milhões de euros. É muito dinheiro. E querem-me convencer que se corta 1.000 milhões de euros sem se tocar na saúde, na educação, nos orçamentos maiores, intermédios, como a seguir a estes são o da defesa, o da administração interna? Então onde é que se arranjou 1.000 milhões quase de cortes? Nos orçamentos que valem 80 milhões, 100 milhões, 200 milhões? Nós percebemos que isto é uma aldrabice. Custa-nos ver altas figuras do Estado dizerem aldrabices. Porquê é que não assumem as opções que fazem? Porquê é que com transparência não dizem: sim, nós precisamos de reduzir o nosso déficit. Sim, aqui não há varinhas mágicas. Sim, nós temos de fazer opções e as nossas são estas. Porque as opções que nós conhecemos são as boas. Que é assim: baixa o IVA da restauração. A um mês da campanha eleitoral, aumenta-se um bocadinho as pensões. Repõem-se os salários na função pública todos ao mesmo tempo, no mesmo ano, de uma vez. Isto é bom, em princípio. Quem é que não gostaria de fazer todas estas coisas de uma vez? Isso parece bem, pareceria sempre bem, mas isso não tem consequências? Quais foram as outras escolhas que foram feitas? Não dizem. E acham que enquanto não disserem, elas não existem. Ora bem, existem. E têm consequências. Nós sabemos, por exemplo, que a propósito do Ciresp, estavam em falta, de acordo com um relatório importante, que foi pedido pelo anterior governo ainda a uma consultora, reforço de comunicações móveis. Ainda em 2015 fizeram-se os procedimentos concursais para adquirir o que estava em falta. Fez um plano justamente para poder responder às insuficiências que foram detectadas naquela auditoria, realizada pela KPMG na altura. Havia, portanto, um plano de ação que tinha prioridades e ele estava a ser cumprido. Prioridades que deveriam ser atingidas em 2014, em 2015, em 2016 e por aí fora. Elas estavam a ser executadas. Porquê é que 2 anos depois, quase, coisas que já deviam estar feitas não estão? Será que foi porque não houve dinheiro para fazer aquela despesa de investimento? Porque o Estado, o Sr. Ministro das Finanças, concluiu que essa não era uma despesa urgente? Porquê é que não dizem quais foram as despesas que consideraram que não eram urgentes para não se fazer? Para a gente agora saber se há ou não há responsabilidade na opção política pelo facto de não ter havido comunicações. Para não estarmos com insinuações.
para podermos avaliar. Vamos aos factos. Porquê é que o Estado, o Governo, não apresenta os factos? Não apresenta com clareza as políticas? Não é transparente nas opções que faz? Este é o problema que nós temos. Querem conquistar a confiança das pessoas e do eleitorado atirando areia para os olhos, cortinas de fumo. Há coisas que se devem esclarecer com rapidez. Hoje foi noticiado, a propósito do furto em Tancos. Havia uma investigação que estava em curso no Ministério Público, no DSEAP, em virtude de, eventualmente, de forma não programada, se ter captado informação que podia denotar a eventualidade de um furto ocorrer. Isto é verdade ou não é? Não fomos nós que pusemos a informação. Eu ignorava qualquer matéria desta natureza. Isto é assim ou não é? Se é assim, se não é assim, que se esclareça já e que se diga, não, isto houve alguém que informou mal o órgão de comunicação social que deu a notícia, até para as pessoas que recebem estas notícias e as publicam, começarem a fazer um juízo mais objetivo sobre as suas fontes. Porque senão tudo se pode publicar. Sem consequências, nunca. Se não é assim, então que o órgão de comunicação social possa desacreditar a sua fonte e até revelá-la, porque quando elas são falsas, deve haver esse escrúpulo de denunciar fontes falsas. Descredibilizá-las. Agora, se a fonte é verdadeira, não há que a expor, mas então tem de se dizer. Se isso aconteceu, o que é que fez? O que é que fizeram as instâncias que conduziam estes processos? Do ponto de vista do sistema de informações, isto foi reportado ao Governo ou não foi? Se foi reportado ao Governo, o que é que fez o Ministro da Defesa? Estão a ver que há uma série de acontecimentos que se encadeiam cuja responsabilidade política exige esclarecimento. Mas quando instado a comentar a notícia, o Ministro disse que não podia pronunciar-se sobre estas matérias. Então o que é que pode? Então se o Estado não se pode pronunciar sobre estas coisas, quem é que se pronuncia? É isto que eu pretendo dizer quando refiro que há uma crise latente a emergir de intranquilidade, de desconfiança das pessoas quanto ao núcleo essencial do que são as funções do Estado, a liderança política, a estratégia política que sempre têm de fazer parte de qualquer governo. Ontem, na apresentação justamente do Ângelo Pereira, que aqui está connosco também, em Oeiras, disse que só tínhamos metade de governo, que era a metade do governo que sabe lidar com as boas notícias, quando as coisas correm bem. Mas quando há imprevistos, quando as coisas correm mal, ou quando é preciso planear estrategicamente o futuro, essa metade do governo que sempre devia existir, não existe. Não está cá. É verdade. É muito provável que mais coisas possam ocorrer nos próximos anos em consequência da ausência desta parte do governo que devia existir e não existe. Por isso é que referi a necessidade de fazermos um exercício sério sobre a reforma do Estado. Porque isso interessa a todos os partidos e interessa aos cidadãos. Podemos ter, em termos partidários, perspectivas diferentes uns dos outros sobre o que é importante, sobre o que é prioritário, sobre o modelo que preferimos. Mas podemos divergir sobre o modelo. O que não podemos é negar a necessidade de confrontar as visões e de tomar opções. Não se pode, é irresponsável, estar a empurrar com a barriga. Sexta-feira, o Parlamento terá de votar um diploma que o Governo remeteu sobre os precários na administração pública. O que é que o Estado fez e o Governo fez? A coisa que eu considero mais burocrática do mundo. Disse: o senhor está há mais de 3 anos a trabalhar para o Estado, o senhor vai passar a ser funcionário público com todos os direitos
de um contrato permanente. E a minha pergunta é: alguém se deu ao cuidado de ir saber como é que nós queremos que o Estado seja nos próximos 5 ou 10 anos? Qual é, nas suas diversas funções, o tipo de serviço que deve ser prestado, para saber se precisamos daquelas pessoas ou de outras pessoas, naqueles sítios ou noutros sítios. Em particular, assusta o compromisso genérico para com os restantes parceiros da geringonça, de que sim, poderá haver também depois um momento especial para aqueles que estão a trabalhar, em termos precários para o Estado, até 1 ano. No limite, este governo pode pôr a precário quem quiser e depois fazê-lo funcionário público para o resto da vida. É isso que nós queremos do Estado? É esse o Estado que queremos herdar daqui a uns anos? Aonde está o governo que tem a obrigação de ter uma visão estratégica para o Estado, para saber o que é que o Estado deve fazer nessas funções, o que é que está em falta, qual é o perfil de pessoas que precisamos de contratar? Onde é que está esse governo? Esse governo não existe. E não existe porque a geringonça não o apoia. É incompatível com a natureza política que suporta o governo. E era por isso que o país bem precisava de mudar de governo, porque o que estamos a fazer é a perder tempo não fazendo aquilo que é essencial para acautelar o futuro. Não basta ter resultados económicos favoráveis. Isso não basta. É importante. Todos nós trabalhámos muito para isso, apesar deste governo não querer reconhecer isso. Todos trabalhámos muito para que estes resultados económicos favoráveis pudessem chegar. Mas não chega. Se queremos melhores resultados ainda e mais responsabilidade do Estado no futuro, temos de ter uma agenda reformista que não se vislumbra nem de perto, nem de longe, nesta solução política que nos governa. E é por isso que, julgo eu, em particular o PSD e o CDS-PP, porque em conjunto tiveram uma responsabilidade muito particular durante todo um período que foi dos mais difíceis da nossa vida democrática, podem hoje, nos moldes que considerarem adequados, representar, dizia eu, para o país uma promessa efetiva, com provas dadas, de que é a pensar no futuro que se deve governar e não apenas a pensar nos eleitores a cada eleição que passa. Desejo aqui na Amadora que não se perca mais tempo e gostaria muito no país que não tivéssemos de estar à espera quase 2 anos para que a Fitch voltasse a pôr Portugal em outlook positivo, que a Comissão Europeia pudesse olhar para o nosso trabalho elogiando as reformas estruturais que já foram feitas, mas pedindo novas reformas, que pudéssemos, de facto, estar a fazer aquilo que era preciso, porque nós sabemos o que é preciso fazer no nosso país para podermos viver com mais justiça e, sustentadamente, com mais liberdade e com mais responsabilidade. Muito obrigado e peço desculpa do tempo que lhes tomei.